Oi, oi, oi! Quanto tempo que eu não passava por aqui pra gravar um vídeo pra vocês. Agora endereço novo, com loja nova, com casa nova e tudo novo. E por causa desse tudo novo, eu quero deixar uma mensagem pra vocês que vai falar sobre mudança. Porque toda vez que a gente pensa em mudar, toda vez que a gente pensa em fazer coisas diferentes, em começar novos ciclos e encerrar ciclos antigos, toda vez a gente passa por um processo de desconforto. E às vezes nesse processo de desconforto é que acontecem as frustrações, é que você vai se questionar, você vai questionar Deus. Por que você tá passando por tudo isso? Qual que é o propósito em cima de todas essas coisas? E aí a gente começa a entender que pra nossa vida existe um propósito. E que onde não for pra você estar, onde não for nas mesas que você deve estar, Deus vai te tirar de lá. E às vezes isso vai gerar um transtorno ao teu redor, o mundo vai girar de forma diferente, mas saiba que se Ele te tirar de algum lugar, se Ele tirar você daquela situação, daquelas pessoas, é porque Ele tem algo infinitamente maior, infinitamente melhor para nós. Só que nós precisamos confiar nele. Nós precisamos transformar a nossa mente. E aí eu quero aproveitar para falar para vocês que o ano de 2024 para mim foi um ano extremamente importante na minha vida. Tanto de crescimento espiritual, quanto crescimento profissional, quanto crescimento emocional também. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E se as três coisas não estiverem alinhadas, as coisas não vão pra frente, a gente não consegue sair do lugar. E por isso a importância de andar com as três esferas extremamente alinhadas. Então, recapitulando, 2024 eu fiz o encontro com Deus, que eu tive a oportunidade de participar e de me reconectar com o meu lado espiritual, com o meu pai. E aí você descobre nesses encontros que você é filha amada do Papai do Céu, que você é princesa de Jesus. E você não merece nada menos do que isso, porque nós somos filhos do Rei. Nós deixamos de ser criaturas para sermos considerados como filhos do Rei. Então a gente não deve aceitar qualquer migalha, qualquer coisa. Só que, claro, por vezes você fica numa situação se submetendo a determinados momentos, a determinadas situações, sacrificando muitas vezes a sua vida em detrimento de não obedecer, por querer fazer as coisas na força do nosso braço, do nosso jeito, da nossa maneira, e aí a gente vai sacrificando os nossos dias, sacrificando os planos de Deus para nós, porque Ele sim criou planos e propósitos para nossa vida desde o dia do nosso nascimento. Antes mesmo de nós sermos conhecidos, Ele já tinha traçado uma meta. Qual que era o objetivo dele para nossa vida? O que Ele escreveu a meu respeito? O que Ele fala a meu respeito? E aí a gente vai seguindo a nossa vida, tomando as nossas próprias decisões, saindo atrás das coisas que a gente considera que sejam importantes. Mas conforme o tempo vai passando, você descobre que você está longe do projeto original de Deus, que você está longe de tudo aquilo que você poderia experimentar, você está longe da vida abundante, você está longe da vida extraordinária que Deus prometeu, e aí você começa a se questionar, por que Deus que eu estou nessa situação? Então o ano de 2024 foi um ano que eu estava há muito tempo questionando Deus, por que eu estou assim? Por que a minha vida está dessa forma? E Deus foi me mostrando passo por passo que as decisões eram minhas, e que eu estava colhendo frutos do que eu mesmo tinha plantado. Então por que eu estava assim? Porque eu escolhi. Porque eu escolhi andar por um caminho que talvez não era o que Ele tinha projetado para minha vida, só que eu, na tentativa de fazer as coisas do meu jeito, com o meu braço, com a minha força, acabava fazendo e continuava fazendo e multiplicando, e os resultados eram sempre os mesmos. E aí, exigiu de mim mudanças na minha vida. Então, para eu poder mudar, eu precisei primeiro me preparar. E aí vai uma chave para você. Se você está passando por um processo de mudança e você não se sente capaz de tomar as decisões que você precisaria mudar, que você precisaria trocar, que Deus já te chamou e já te falou, sai que não é o teu lugar, muda que não é para você estar aí. Por que você ainda está teimando? E a gente continua teimando. Presta atenção. Às vezes nós precisamos de um processo de mudança. Às vezes você precisa sair de onde você está, da sua zona de conforto, começar a olhar para dentro, olhar para todas as feridas que você tem que curar, e aí sim você vai ter força para mudar. E foi o que aconteceu comigo em 2024. Então eu passei por um processo durante o ano de 2024, onde eu me conectei com pessoas, onde eu me conectei com cursos, onde eu me conectei com treinamentos, com coisas que fizeram a renovação da minha mente. E aí eu comecei a entender que o processo que eu iria passar, Deus estava me forjando, me preparando para as mudanças que iriam acontecer na minha vida. Pergunta que não quer calar, é fácil? Não, nunca é fácil. Toda vez que você decide sair da sua zona de conforto, você sabe que vai ter turbulência, e essas turbulências elas vão acontecer, elas vão vir. Elas vão passar, mas elas vão acontecer. Isso faz parte do processo, isso faz parte da transformação. Então eu participei do Encontro com Deus, que foi um momento extremamente importante de reconexão espiritual, mas eu também fiz o método CIS, e esse é um treinamento de inteligência emocional que é fantástico, que é onde a gente olha lá para nossa criança interior, para todos os nossos traumas, as nossas histórias do passado, e você consegue se reconectar e ajustar algumas coisas. Por que você está tolerando certos comportamentos? Por que você está desse jeito? Por que as coisas não viraram na sua vida? Por que você não consegue tomar algumas atitudes? E aí você começa a perceber que tudo está englobado no nosso passado, na nossa criação, nas nossas crenças, na nossa herança. E aí você começa a pensar num processo de transformação. Então o lado espiritual, ok, show de bola. O lado emocional, com o método CIS, maravilhoso. E o do corpo, eu me dediquei o ano de 2024 inteiro para corridas, para treinamentos. E aí Deus me mostrou que eu era mais forte do que eu me considerava capaz. Foi um ano de bastante treinamento mesmo. Hoje eu colho frutos do treinamento que eu tive durante todo o ano de 2024. E eu uso a corrida como meu momento com Deus. É onde Ele me mostra que eu tenho capacidade. E que por mais que as pessoas digam que você não vai conseguir, que você não vai ir à frente, que a tua cabeça tente te sabotar, que você não consegue alcançar um determinado objetivo, ou uma determinada meta, ou no caso da corrida, uma determinada distância, aí vem Deus, te capacita e te mostra, não, você é capaz. Você tem que permanecer, você tem que ter foco na sua meta. Qual é a sua meta? 10 km, é 5 km, é 12, é 15? E aí você começa a fazer coisas que você nem imaginou na sua cabeça que você seria capaz. Mas porque você tem uma meta traçada, você tem um objetivo muito claro. E aí eu só paro de correr quando eu alcanço o meu objetivo. Então Deus trabalha muito, infinitamente muito comigo na corrida por causa disso. Porque se fosse pela minha capacidade física, pela minha mentalidade, possivelmente eu não iria conseguir concluir algumas provas. Mas Deus me faz capaz e Ele me mostra todos os dias. Tu está aqui, eu te escolhi e você tem capacidade para você atingir e conseguir infinitamente mais do que você um dia sequer imaginou. Não sou eu que falo, mas a palavra dele que diz pra mim. Então 2024 foi um ano transformador na minha vida. Daí eu faço uma pergunta pra vocês. Eu percebia isso quando eu estava passando por esse processo de transformação? Não, eu não percebia. As coisas foram simplesmente acontecendo na minha vida
os cursos foram surgindo, eu fui me conectando com pessoas, joelho no chão, oração e jejum. Senhor, muda as circunstâncias, muda o ambiente, muda o que está acontecendo comigo, me mostra qual que é o teu propósito para minha vida, o que o Senhor quer mudar em mim, transforma a minha realidade, seja claro comigo. Eu tenho uma conversa muito franca com Deus, assim, como se eu estivesse conversando com uma pessoa que está na minha frente ou do meu lado. E aí as coisas foram acontecendo em 2024, foram acontecendo. Chegou o final de 2024, não tinha acontecido nada ainda, não tinha mudado nada, eu só tinha me preparado nesse processo, mas não existia mudança. E aí, gente, virou o ano. Quando tava quase chegando no final do ano, algumas turbulências aconteceram e Deus falou muito claro comigo. Ele falou assim, tá vendo? Você tá passando por isso porque você não tá sendo obediente, porque eu te mandei obedecer e você preferiu sacrificar. Então, se tudo que tu tá passando aqui agora é por sacrifício, escolha tua. Eu sou Deus, eu te conduzo, mas você escolheu sacrificar. E a gente tem que entender isso, é muito importante, porque nós temos o livre arbítrio, nós podemos escolher. Deus nos dá a possibilidade de escolher. Ele tem um futuro brilhante pra nós, uma vida extraordinária pra nos entregar. Ele é dono da prata, do ouro, as ruas do céu são de ouro e toda aquela coisa linda e maravilhosa do plano original que ele tem sobre a nossa vida. Só que tem decisões que então somos nós. E ele não vai interferir nisso. Tem escolhas que somos nós que temos que fazer. Ele pode apresentar as oportunidades na nossa frente, mas a escolha ainda é minha, ainda é sua. E ele me mostrou claramente, ele falou como se estivesse soprando no meu ouvido. Pra mim, Deus fala comigo com sentimentos, com pensamentos. Pouquíssimo eu ouvi com pessoas, mas Deus trabalha muito no meu íntimo, né? E ele falou assim claramente pra mim, você escolheu sacrificar. Se você está nesse processo é porque você escolheu sacrificar até agora. E aí passou o final do ano e tudo turbulento e tudo virado do avesso e eu falei, Senhor Jesus, me conduza. E aí eu comecei a dizer, Senhor, me responde, Senhor, me responde, Senhor, me responde. Foi a minha oração durante muito tempo. Eu diria pra vocês que foi orações de anos. Senhor, me responde. Deus me respondia e eu não enxergava. Deus me respondia e eu não enxergava. Deus falava comigo e eu não enxergava. Então chegou um ponto assim, poxa, o que mais precisa acontecer pra você enxergar que não é pra você estar nesse lugar, que não é mais pra você estar nessas circunstâncias, que não é mais essas pessoas que você tem que conviver. E demorei um tempo pra absorver, mesmo com toda a preparação de 2024. Mas aí, vencemos o ano, passou o ano, e no início de janeiro minha vida fez um turbilhão de mudanças. Um turbilhão de mudanças começaram a acontecer a partir do início de janeiro. E eu quero falar pra você, quando as mudanças começam a acontecer, confia. Confia, porque se ele está mudando, ele também é capaz de te sustentar. E eu pedi, Senhor, então me segura nos teus braços, me conduz porque eu não tenho força sozinha, mas é o Senhor que me conduz, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me cuida. Então se você quer que eu mude, tá tudo bem. As circunstâncias todas ao meu redor se conspiraram para que algumas mudanças na minha vida pessoal acontecessem. E consequentemente refletiu no meu profissional, refletiu na moradia, refletiu na loja, refletiu em tudo. Mas o que acontece? Era Deus me falando, tá na hora de sair. E se eu te falo que tá na hora de sair, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai pra terra que eu te mostrarei. Está escrito. Se ele tá me mostrando algo novo, eu posso não enxergar. E aí que entra a nossa fé. É o firme firmamento nas coisas que a gente não vê, mas é naquilo que a gente espera que ainda vai acontecer na nossa vida. E aí eu descansei. E eu falei, tá bom, Senhor, até aqui tu me sustentou. E ele continuou me sustentando durante todo o processo. Eu ainda estou durante o processo de mudança, eu estou no processo de transformação, mas Deus virou a chave do meu ano. Até o dia 10 era de um jeito, a partir do dia 10 começou acontecer muita coisa. Claro que toda vez que a gente tem que mudar, e principalmente quando a gente tem que mudar de moradia, quando a gente tem que mudar o nosso negócio, quando a gente tem que mudar a nossa estrutura de vida, e sair da nossa caixinha, do nosso confortinho, da nossa cama quentinha, e começar a processar as informações e tudo que tá acontecendo, é extremamente cansativo, é extremamente desgastante. Fisicamente eu senti, emocionalmente também. Só que uma das coisas que eu quero confirmar pra vocês é que quando você entende o processo de preparação, você não sofre tanto. Então, quando todas essas mudanças começaram a se reproduzir na minha vida, eu estava preparada. O meu espírito estava forte, o meu emocional estava forte, o meu físico estava muito forte, que eu não adoeci. Eu tive, claro, algumas manifestações, né? Perda de peso normal, aí tem uma lesão lá que outra na pele, porque é uma forma que o meu corpo responde, mas estava tudo bem. Não teve nenhum outro grande sofrimento. Por quê? Porque era Deus me sustentando. Ele me preparou durante todo um ano para que eu chegasse em 2025 e ele conseguisse agir. E quando eu virei a chave e consegui entender que eu estava sob obediência do Senhor, eu estava escolhendo parar de sacrificar a minha vida, parar de sacrificar as minhas escolhas, para daí sim eu começar a viver algo novo, extraordinário para mim. Por que eu tinha participado de tanta coisa? Por que eu tinha me reconectado com tanta gente? Por que eu tinha me disposto a, né, ficar horas e horas em cursos desafios, em imersões, em retiros? Por quê? Era por um propósito maior. E aí Deus começou a transformar a minha vida e me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. Eu disse assim, e isso eu quero relatar pra vocês aqui, que eu criei um hábito de escrever para Deus. E aí há um tempo atrás eu coloquei as flores, e isso é bem interessante, eu preciso falar pra vocês. Eu coloquei as flores por quê? Porque Deus começou a falar comigo e eu comecei a dizer, Senhor, me ajuda, eu tô me sentindo hoje assim, insensado, não tá fácil, tá difícil, me sustenta, paizinho, tá complicado aqui embaixo, eu não sei quais são os seus propósitos, eu não sei qual que é a tua ideia pra minha vida, mas pai, tá aqui, ó, toma conta. Dá um jeito que eu não tô conseguindo sozinha. E escrevia pra Deus. E aí, numa das últimas semanas, vou tomar um cafezinho aqui, eu escrevia, eu tenho no meu trabalho, no meu caderninho de orações escritas, né, de cartinhas pra Jesus, e eu escrevi e falava assim, Senhor, eu queria ganhar flores, Senhor, eu queria ganhar flores, Senhor, eu queria ganhar flores. Pai, eu ainda não ganhei flores, e eu estava passando por um processo de um curso. E num dos dias que eu escrevi isso, Senhor, eu ainda não ganhei flores, Deus me presenteou com flores. Usou uma pessoa como instrumento, enfim, né? Que era o meu anjo no curso, e esse anjo me presenteou com flores. Pra ele, pra pessoa, pode ter sido só um gesto de carinho, né? Um gesto de cuidado, enfim, mas pra mim era a resposta de oração. Então Deus vai usar pessoas, Deus vai usar situações, Deus vai usar palavras, Deus pode usar música, Deus pode estar usando nesse momento a minha vida pra te dizer, descansa. Se Deus está mudando e se você está embaixo de propósito, confia. É Ele que tá cuidando, não é você. Larga o controle remoto, deixa que Ele vai fazer. E se Ele vai fazer, Ele vai ser perfeito em tudo que Ele vai fazer.
Digo pra vocês que tem coisas que eu ainda não entendo, digo pra vocês que tem coisas que eu ainda me questiono, e aí Deus me responde toda vez. Não é com você, é entre eu e ele, é entre eu e ela. Então deixa que eu resolvo, é comigo agora, você sai de campo, não é mais o teu lugar. E eu tive várias confirmações disso na minha vida. Deus me falando, não é o teu lugar. Sai, não é o teu lugar. E quando a gente pede resposta de oração, quando a gente pede resposta pra Deus, quando você entrega o teu controle remoto da tua vida, tu diz, Senhor, é teu, você que vai cuidar, você que vai direcionar, você que vai transformar. Ele vai te responder. Mas a resposta de Deus não é sempre sim, porque ele é pai. E quem é pai e mãe sabe que nem sempre você vai dizer sim pro teu filho, porque tu quer o melhor pra ele. E nos dias que você tiver que dizer não, tu tens as tuas explicações pra dizer não pro teu filho. E o nosso Senhor tem os propósitos dele. Talvez ele te prive de algumas coisas ou de algumas situações, ou te permita passar por determinados momentos, porque ele tem um outro propósito pra tua vida, porque ele tem uma outra condição, porque ele tem uma outra forma. Então por que a gente não larga tudo e entrega? Você não sabe o que está além da curva. Eu tive graças ao bom Deus, eu peço ao Senhor todos os dias, me surpreenda, me mostre o teu agir. A gente não sabe o que existe além da curva. Deus já me mostrou várias vezes. É eu que tô cuidando. Se sou eu que tô cuidando, relaxa, vai dar tudo certo até o final. E é exatamente isso que acontece no processo. Então, eu queria compartilhar uma palavra pra vocês, porque eu sinto que eu precisava falar que se a tua vida começar a mudar, repara se você já não orou por isso. Repara se você já não chorou por isso. Se você já não dobrou o teu joelho no chão e falou, Senhor, muda a minha situação, porque eu não aguento mais. Eu não consigo mais. Entrega o teu caminho, Senhor, descansa nele. Não é fácil, mulheres abençoadas. Não é fácil. A gente quer tomar conta de tudo. A gente acha que a gente dá conta. A gente acha que nós somos perfeitas, que nós temos uma estrutura inabalável e nós não somos assim. Nós somos frágeis, nós vamos passar por problemas, nós vamos ter diversos comprometimentos. Tem dias que você vai querer chutar um pau da barraca assim, ó, e destruir tudo. Mas não é desse jeito. Entrega pra Deus, confia nele, descansa. E eu posso te dizer que por mais que a minha vida deu um retorno de 180 graus, girou e mudou tudo em lugar. Tudo, eu posso dizer que tudo. A única coisa que permaneceu é um dos meus trabalhos como enfermeira, porque o resto, gente, mudou tudo. Mas do mesmo jeito que ele mudou tudo, ele me sustentou. E tem me sustentado todos os dias. Ainda tem muita batalha, ainda tem muita luta, ainda tem muita coisa pra arrumar, ainda tem muita coisa pra organizar, mas é ele que me sustenta, não sou eu. E cada vez mais eu entendo que se eu entrego pra ele, eu vou depender somente dele, eu não vou depender de mais ninguém, eu vou confiar nele e ele vai me sustentar. E eu posso te garantir, durante todo o processo, eu tive paz no meu coração. E aí algumas pessoas queridas, próximas a mim, alguns líderes, falam pra mim, Bianca, se é a resposta de Deus, você vai estar em paz. E eu passei o tempo inteiro em paz. Por mais turbulento que tivesse o dia, teve dias, né, que eu quis realmente gritar com o mundo, mas eu estava em paz. Eu estava em paz pela situação, eu estava em paz pelas decisões, eu estava em paz porque Deus estava me cuidando em cada detalhe, ele me deu um lugar maravilhoso, abençoado, colocou pessoas extraordinárias na minha vida pra me ajudar nesse processo, pra me guiar, pra facilitar pra mim. Hoje, graças a Deus, eu estou com minha casa montada, estou com as coisas novas dentro de casa, que era um sonho meu, de construir, de comprar, de ter as coisinhas do jeito que eu queria, sabe? Estou com a loja transformada, arrumada, com clientes abençoadas que vêm todos os dias me chamar, que continuam me chamando, e eu não entendia como ia ser esse processo, mas eu entreguei, eu só confiei. Então, eu te falo, confia. Entrega teu caminho, descansa, peça pra Deus te ensinar a fazer isso, peça pra Deus te ensinar a descansar, peça pra Deus te ensinar a transformar, peça pra Deus ensinar você a obedecer. E aí chega um ponto que eu falei pra Deus, Senhor, eu desisto de tentar sacrificar, eu só quero obedecer a tua vontade, eu só quero obedecer tudo aquilo que um dia você planejou pra minha vida, e eu quero viver os teus propósitos e não mais os meus, e que o Senhor transforme a minha vida da forma como o Senhor permitir. Eu fiz uma oração muito sincera a Deus, eu falei, Senhor, me responde, se não é aqui que eu devo estar, me tira daqui, me tira dessas pessoas, desses lugares, e muda a minha vida, porque eu quero depender e confiar somente em Ti. E Deus fez. E tá fazendo infinitamente mais do que um dia eu sequer imaginei. E aí, pra encerrar, que hoje eu me prolonguei no meu falatório, eu quero deixar uma palavra pra vocês, que tá lá em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem às coisas porque está confortável, não se amoldem porque é comum, mas não é normal em algumas situações. Pode ser comum porque você vê muitos relacionamentos frustrados, muitas pessoas em suas profissões frustradas, tolerando o mínimo, aceitando o mínimo, tanto para um quanto para outro. E eu te digo, não se amoldem a essas situações que parecem comum. Deus nos fez filhos amados, pra gente viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não aceite nada menos do que isso. Nada menos do que isso. Se ele tá escrevendo pra você, se ele te falou que ele tem uma boa e perfeita, agradável vontade, por que ele não vai cumprir nessa vida? Ele te ama infinitamente mais do que você possa imaginar. Ele me ama infinitamente mais do que um dia eu imaginei. E ele é pai. Nunca se esqueça, ele é pai. Às vezes ele vai te dizer não, mas quando ele te sustenta e carrega nos seus braços, você pode descansar, que ele vai te cuidar do início ao fim do processo, todos os dias. Quando você não tiver força, é ele que vai te dar, é ele que vai ser a tua força. Quando você estiver com medo, é ele que vai cuidar de você e vai tirar todo o medo do seu coração. Quando você estiver com dúvida, é ele que vai trazer a certeza do teu coração que ele tá cuidando. E a minha vida tava virada da vez e eu pensava, Senhor, como? Descansa, sou eu que tô cuidando, não é você. Eu espero que esse breve testemunho, que essa história de vida possa ter alegrado o teu coração, possa ter dado esperança. Esperança. Faça, se ele está te mandando fazer, e se você está vendo sinais, se ele está te provando que não é teu lugar, que não é a tua casa, que não é o teu relacionamento, que não é o teu trabalho, sai. Porque se ele te mandou sair, ele também é poderoso para te guiar por onde quer que você vá. Peça para ele colocar o caminho para você andar.
andar. Peça para Ele ser as tuas pernas, os teus braços, a tua mente, te dar sabedoria e simplesmente aprender a obedecer. Fique na paz, um grande beijo. Eu tenho um carinho enorme, eu não sei quantas pessoas atingirá esse vídeo, se é uma ou se é 1000, eu não sei, mas eu preciso te dizer que eu descansei no Senhor e eu estou vivendo um processo de mudança que está sendo transformadora na minha vida. E eu sei que um dia eu vou voltar para contar todos os frutos que eu ainda vou colher de tudo isso que está acontecendo. Que eu não entendo completamente o processo, mas eu confio no Deus que eu sirvo. Fique na paz, uma excelente e abençoada restinho de semana. E não esquece, Deus te ama. Princesa de Jesus, príncipe de Jesus, filho e filha amada. Ele te ama.